Então, pessoal, só fazer uma breve recapitulação aqui de tudo, tá? A gente viu hoje, né? A gente perdeu um pedaço da aula, mas a gente viu, então, as definições dos resistores, tá? Os resistores têm como propriedade básica transformar a energia elétrica em energia térmica. A gente usou o exemplo dos chuveiros, das jarras elétricas, dos fornos elétricos e tudo mais. Calmem que tudo isso que eu estou falando agora, estou recapitulando, mas lá no amplificador transistorizado, quando a gente for fazer a polarização, vocês vão entender, tá? Então, a gente viu toda essa parte aí, falamos dos tipos que nós temos, os resistores fixos. Esses resistores fixos, eles são de valores determinados antes de implementá-los em circuitos elétricos, tá? Então, para determinar isso, a gente pode usar o código de cores, a gente pode usar uma faixa de valores pré-estipulados, tá? O exemplo que a gente viu foi o exemplo de carvão com filme metálico. Nós falamos, então, dos seus terminais, do filme de carvão que faz a cobertura no tubo de cerâmica, e falamos também da cobertura isolante dele, tá? Falamos da definição dele, das faixas coloridas que são colocadas. Falamos também da tabela do código de cores, tá? Nós temos 3 faixas de cores que podem ser determinadas como a primeira e a segunda faixa, como o primeiro e o segundo algarismo, e a terceira faixa, né, se for apenas uma terceira faixa, ela vai ser então o multiplicador, tá? Levando em consideração que a tolerância fica na última faixa, e essa tolerância vai determinar o valor máximo e mínimo de funcionamento do nosso resistor, tá? Caso esse resistor tenha 4 faixas, então nós temos na primeira e na segunda faixa o primeiro e o segundo algarismo, e a terceira faixa vai ser correspondente ao terceiro algarismo, tá? Levando em consideração que a quarta faixa, então, segue o papel da terceira faixa no exemplo anterior. Nesse caso aqui, nós temos ela como multiplicador, tá? E a quinta faixa vai ser a última faixa, vai ser a de tolerância. Lembrando que essa faixa ela serve como tolerância e até mesmo segurança para o nosso dispositivo, tá? Caso algum percurso no funcionamento do circuito faça com que esse circuito tenha um aumento considerável na tensão, dependendo da faixa de tolerância, ele pode ter seu funcionamento, tá? Essa faixa de tolerância geralmente é utilizada na posição mais próxima ao terminal, tá? Isolado, mais próximo ao segundo terminal. Falamos então dos resistores variáveis, tá? Os resistores variáveis, eles podem ter 2 exemplos. A gente pode ver os resistores que são, como por exemplo, o potenciômetro que a gente vê aqui no canto da ilustração. Esse resistor, ele pode ser geralmente aplicado a televisores, né? Aqueles televisores mais antigos, que a gente tinha a variação manual do volume, aumentando e diminuindo a resistência, dando maior ou menor volume. Já na segunda finalidade aqui, nos segundos exemplos que nós temos, esses resistores eles são pré-dimensionados, a gente consegue variar a resistência dele com uma chave de fenda ou Phillips, não importa. E uma vez determinado, a gente pode colocar ele no circuito. Caso algum tempo eu precise fazer uma manutenção e ajustar o valor da resistência, eu tenho essa possibilidade, mas ele não é acessível ao nosso circuito, geralmente. Não que isso seja regra, tá? Mas as aplicações geralmente são essas. Depois dos resistores, então, tá? Nós fomos a revisão de amplificadores transistorizados, tá? Vocês estão vendo aqui os amplificadores? Sim. Ok. Ok. Nós vimos, então, que os amplificadores transistorizados eles podem ser utilizados vários tipos de transistores, tá? Pode ser o TJB, o FET ou o MOSFET, não importa. Aqui no nosso caso a gente vai usar o TJB. Esses são utilizados através do transistor bipolar, né? Nós temos as duas configurações, tá? Base emissor polarizado diretamente e coletor base polarizado inversamente, tá? Nessa situação aqui, a gente sabe que o funcionamento do transistor bipolar ele é feito através de 3 situações, tá? O transistor ele funciona como na zona de linear dele, né? A zona que amplifica o sinal, no corte e na saturação, tá? No corte ele vai funcionar como uma chave aberta e na saturação ele vai funcionar como uma chave fechada. Beleza. Na nossa situação, nós vamos utilizar então o transistor na zona linear, que é a zona que faz a amplitude do nosso amplificador transistorizado. Para poder determinar isso, nós vimos então que quando nós temos a corrente da base muito próxima a zero, ele fica no modo de corte. No modo de corte, como já foi falado anteriormente, ele fica com uma chave aberta.
Essa chave aberta geralmente é aplicada na eletrônica digital, ele não serve para aplicar num amplificador transistorizado. Já quando ele está com a corrente da base muito alta, ele não consegue amplificar mais nada, então ele entra no modo de saturação. Esse modo de saturação remete o transistor a uma chave fechada, onde simplesmente ele vai conduzir e vai ter uma perda significativa de tensão em cima do transistor. Tá? Na nossa finalidade, com aquilo que a gente precisa, nós temos que trabalhar, então, com o transistor na região de amplificação. Essa região de amplificação é dada a partir do momento que é encontrado o ponto quiescente da configuração do nosso transistor. Quando o ponto quiescente é encontrado, determinado, nós conseguimos, então, amplificar a tensão em cima desse ponto, ele, então, recebe um sinal de entrada pequeno e, na saída, ele aumenta esse tamanho, só que ele fica ele fica invertido, tá? É nessa situação aqui que a gente vai trabalhar, tá? Sempre na zona linear de amplificação. Falamos, então... Deixa eu molhar o bico. Falamos, então, nas configurações básicas, tá? Emissor comum, coletor comum, base comum. Na entrada, o emissor em comum com a entrada e saída, ele é a configuração de emissor comum, o coletor na entrada e na saída é coletor comum, e a base na entrada e na saída é coletor comum. Levando em consideração que as configurações servem para dar as características que a gente usa o nosso transistor, tá? No coletor comum, a maior especificidade dele é que ele tem maior ganho de corrente. Na base comum, a característica maior dele é que ele tem maior ganho de tensão. E no emissor comum, o maior ganho de potência. No nosso caso, o que a gente precisa usar é o emissor comum, tá? Para ter o maior ganho de potência, para conseguir amplificar o sinal da melhor maneira possível. Então, pessoal, onde a gente tinha parado era aqui, tá? Na configuração e a polarização, tá? Entre configuração e polarização, na configuração tem as características, tá? É que nem eu estava dizendo para vocês, ó, é um Camaro, ele vai de 0 a 100 em 10 segundos, vocês têm tantas marchas, pode fazer uma marcha a cada segundo. São as configurações próprias, é o que tu pode fazer com aquele determinado instrumento, equipamento, sei lá. Na polarização, são as condições de funcionamento. Então, é aquilo que eu falei para vocês, ó, vocês têm um Camaro, beleza. Só que é o seguinte, a estrada que eu estou colocando, ela é cheia de curva. Eu estou te dando um pneu furado, eu tô te dando... Então, são as condições de funcionamento. Então, quer dizer que talvez eu não consiga atingir aquilo que eu quero. Ou eu digo para vocês, não, é o seguinte, eu vou dar uma estrada reta, perfeita, sem um buraco, as condições do clima são excelentes, o vento é a favor, tá numa caída, aí tu pensa, pô, mas nessa situação eu consigo atingir até mais de 200. Consigo elevar o motor à sua expressão máxima. Então, um é dar condições e o outro são as características, tá? Então, aqui, ó, as configurações, tá? Essa aqui é a configuração emissor comum, é a mais básica. Então, a gente tem um emissor tanto na entrada quanto na saída, tá? Vocês podem ver, então, que o conjunto de resistores que a gente tem tanto na entrada quanto na saída, em cada um dos terminais que a gente está utilizando, eles vão ter uma finalidade diferente de determinar a tensão em cada um de seus terminais. Ou seja, dependendo da tensão fixada na base, no emissor e no coletor, eu posso achar o ponto quiescente da zona de amplitude, tá? Nessa situação, nós temos apenas um resistor que serve para dar um ajuste na tensão da base, tá? Esse RB vai determinar, então, a tensão que a gente está aplicando ali. Nessa segunda configuração, emissor comum com polarização por base fixa, a gente tem um outro resistor que a gente coloca, então, na saída, no emissor. Esse resistor ele vai fazer uma melhor divisão, tá, de tensão entre os terminais e vai determinar ali
vai dar a possibilidade de fazer uma medição no resistor do emissor mais sóbria, sem ruído, sem, digamos, sem nenhuma interferência do meio, tá? Ele vai fazer uma divisão mais fina, tá? Na configuração emissor comum por realimentação de tensão, vocês podem perceber que na base do transistor nós temos um resistor que vai lá e entra em comum com o resistor do coletor. Então, vocês podem perceber que a tensão que está submetida na base e no VCC, ela vai ter um elo de realimentação, tá? Não vai deixar essa zona de amplitude ficar nem muito alta, nem muito baixa. Ela vai ficar estagnada numa mesma linha. Ou seja, eu não vou conseguir ter uma zona de amplitude muito alta. Também não vou conseguir ter muito baixa. Mas o sinal vai estar sempre estável. Eu não vou ter oscilação. Dependendo da finalidade que eu for aplicar esse amplificador, eu não tenho a necessidade de ter uma grande amplitude no sinal. Apenas uma estabilização no sinal já é o suficiente. Então, isso é bem interessante. Eu posso dar um exemplo para vocês aqui, o piloto automático de um carro. Tá? Eu estou lá e estipulei que eu quero 50 km por hora. Se eu tirar o pé do acelerador, não importa, ele vai continuar 50 km por hora. Se eu apertar o pé no acelerador, não importa, ele vai continuar 50 km por hora porque ele foi dimensionado para isso. Então, se eu aumentar ou diminuir a tensão, a corrente, não vai importar. Ele vai seguir com o seu sinal estável na saída. Tá? Vocês podem ver, tá, que aqui segue a mesma configuração do emissor comum, com realimentação de tensão, só que da mesma situação anterior, nós temos agora um resistor no emissor. Esse resistor serve para dar uma tensão de saída mais tranquila, porque a partir do momento que eu divido a tensão com o transistor enquanto resistor, eu estou diminuindo a tensão aplicada entre o coletor e o emissor, deixando o transistor trabalhar com uma carga menor em cima dele. Tá? Então, para isso que esse resistor é muito importante. E, por fim, então, eu tenho a configuração mais fina, mais requintada, digamos assim, da configuração por divisão de tensão. Nessa configuração, nós temos 4 resistores. Por natural, a gente já tem 2 resistores na base, para dar o ajuste mais preciso possível, e um outro resistor, tá? O resistor no emissor, que nos outros é colocado de maneira opcional. Nessa configuração aqui, nessa polarização, a gente já tem ele pré-definido. Então, ele sempre vai estar ali dividindo a tensão com o resistor do coletor, deixando com que o transistor trabalhe da maneira mais tranquila possível. Temos 4 resistores, maior ajuste, tensão muito melhor dimensionada na entrada e tem um resultado muito melhor na saída. Tá? Maior ganho de potência, maior estabilidade no sinal, tudo que é de melhor. Tá? E eu acho que para hoje é isso aí, pessoal. A gente viu sobre, então, as polarizações básicas, tá? Nós falamos sobre as configurações básicas de potência, tensão e corrente. E vimos também as polarizações, tá? Por base fixa, realimentação de tensão e divisão de tensão. Tá? Eu acho que, por hoje, pessoal, primeira aula, Grenal, não sei o quê, eu acho que está até bom demais já. Pessoal, Beleza. Fala aí. Muito Vale Grêmio, né, meu? Muito maçante a aula? Não, tranquilo. Porque as outras... Professor, Oi. tem só uma perguntinha para fazer para o senhor. Não, na verdade são várias. Olha só, o senhor vai dar para nós instalações elétricas? 2, 3? Qual instalações elétricas 3? Não sei, instalações elétricas 3, alguma coisa assim. Por quê? A gente vai ver alguma coisa de... Oi? Por quê? Eu não sei. Por quê? Não, porque eu tô perguntando. A gente vai ver alguma coisa de inversor de frequência, alguma coisa assim do tipo? Inversor de frequência, soft starter.
É. Se eu der, vão. Se for outro professor, eu não sei. Tá, mas é nessa matéria, né? Instalações elétricas, né? Eu tenho que olhar a ementa, né? Porque tem curso técnico que instalações elétricas ele joga para predial. Tem curso que joga para industrial. Aí eu tenho que ver a ementa. Eu não sei te dizer. Mas se for eu que for dar, vocês podem ter certeza que vocês vão ver. Uhum. É que eu acho que a gente não. Acho que depois dessa matéria do senhor aí, que não, acho que provavelmente não vai ter, né? Onde pode mais ter? Vocês gostaram? Vocês gostaram da disciplina de comandos? Sim, foi boa. Show de bola. Quando joga mais para a área da gente é melhor, né? Ah, sim, sim, sim. Não, eu vou dizer uma coisa para vocês. O que eu mais gosto de trabalhar é comandos e eletrônica. O que eu mais sei é eletrônica. Comandos eu sei o básico. Não, vou dizer assim, eu já ministrei muito curso de comandos, principalmente para o Senai e tal. Para a parte prática, eu gosto muito de comandos. Pra pegar os motores, encher a oficina de gente, a gente bota para partida, triângulo, estrela, reverte e tal. Só que assim, a base teórica de comandos e tal, eu nunca me aprofundei muito porque eu nunca dei para curso técnico. Hoje dei uma vez só no IFE, não, dei duas vezes, não, uma vez só no IFE e uma vez para vocês. Se a gente fosse para um laboratório na parte prática mesmo, a gente podia colaborar muito mais assim. E eletrônica eu já dei bastante assim. Eletrônica, eu mais sei eletrônica assim, né? Não que saiba tudo, óbvio que não, né? Mas é o que eu mais gosto, pelo menos. Mas acho assim, ó, independente de quem for dar essa disciplina aí, se vai ter comandos ou não, vocês podem se aprimorar mais, vocês podem buscar conhecimento, vocês podem me perguntar, a gente pode trabalhar junto. Inclusive, a Noêmia conversou comigo, né, e a gente está tentando bolar aí um curso de comandos elétricos na prática, né? Eu estou fazendo a gente está conversando bastante lá, estão compraram os equipamentos já para o laboratório e tal. E aí vai ser um curso de 80 horas que a gente vai ver tudo, mas aí é o seguinte, vai ser 40 horas IAD e as outras 40 horas a gente vai trabalhar só no laboratório. Vamos pegar as cargas e vamos botar para rodar. Motor, esteira, vamos fazer chover. Né? Então, daqui a pouco, quem tiver interesse, pode ser mais um reforço aí para o curso. Aonde aí, professor? Na GP mesmo. A GP mesmo? Na GP mesmo. Está sendo montado um laboratório novo e tal. Aí a gente vai tentar atender as empresas aí. O mesmo curso que eu dou lá no Senai, tá? Que as turmas de formação que eu tenho na parte de comandos, a gente vai fazer um curso na GP, só que vamos tentar dar mais umas incrementadas, algumas coisas que a gente podia trabalhar mais no Senai, a gente vai tentar trabalhar mais na GP. E vai ser Mas isso aí vai, e vai ser mas isso aí vai ser no prédio novo, professor? Oi? Isso aí vai ser no prédio novo da escola? Não entendi. No prédio Que novo? eles estão fazendo um prédio. Não, que eles estão fazendo um prédio novo, tinha nos falado. vai ser lá no prédio antigo por enquanto. A gente está mexendo naquele laboratório. Ah, tá. Vai ficar legal, vai ficar legal. Vai ter um custo menor que o do Senai, vai ser com o mesmo professor de lá e assim, ó, a qualidade do laboratório vai ser a mesma coisa. Acho que é uma coisa bem legal, assim. Já tem gente das empresas querendo. Tem muita gente já pedindo isso. Né? Tem demanda para isso. E a gente vai seguir para essa linha. Só que assim, ó, vai ser. Uma parte dele vai ser IAD, tá? Onde a gente vai trabalhar ali, falar os conceitos básicos. Depois que a pessoa viu todos os módulos, vai separadamente, por causa da pandemia, né? Vai lá isolado, colocar máscara, protetor facial e tal. Eu vou com essa pessoa para o laboratório e a gente faz as partidas, faz os ensaios. A pessoa vai pegar na prática ali e vai fazer todos os ensaios. Bem legal, assim. Acho que vai ficar bom. Tô gostando dessa ideia. Para quando isso, professor? Oi? Para quando isso? Quando? É. O mais breve possível. A gente está trabalhando para sair o mais rápido possível. Beleza. Se vocês tiverem interesse, depois, aí mais tarde, com certeza o pessoal da direção vai procurar vocês para oferecer. Tá, pessoal? Então, aqui, ó, por hoje, Beleza. aqui, tá? Muito obrigado pela atenção de todos.
Qualquer coisa, o WhatsApp sempre à disposição. E até amanhã, tá? Vamos em frente aí, pessoal. Um bom jogo. E, por favor, não briguem por causa de futebol, tá? Só sacaneie o outro, mas brigar não brigue, tá? Boa noite, pessoal. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Até. Boa noite. Boa noite. Você